William Hanna e Joseph Barbera criaram Tom e Jerry nos anos 40, na época em que trabalhavam na MGM. E após uma longa sequência de curtas feitos para o cinema, mudanças na indústria os levaram a deixar a MGM e montar o próprio estúdio deles, a Hanna-Barbera. A MGM deixou Tom e Jerry de lado por um tempo, até trazer os personagens de volta, contratando o diretor Gene Deitch em um pequeno estúdio na República Tcheca para criar alguns desenhos que resultaram numa fase bem experimental. Depois de Deitch, a MGM contratou Chuck Jones, animador dos Looney Tunes, que moldou Tom e Jerry de acordo com o seu estilo. Ao final da sequência de curtas dirigidos por Chuck Jones, a MGM já não via mercado para curtas de animação feitos para cinema. Chegando nos anos 60, produzir animação para as telonas já não era mais tão lucrativo. A televisão virou o grande lar dos desenhos animados, em grande parte por causa do estúdio Hanna-Barbera, que conseguiu emplacar seu esquema de produção barato nas grades de programação de várias emissoras. Nos anos 70, boa parte das produções do estúdio eram reciclagens de suas ideias antigas ou adaptações de propriedades de terceiros. Então tinha desenhos do time de basquete Harlem Globetrotters, da HQ Josie e as Gatinhas, da Liga da Justiça com os Super Amigos, da Ginny é um Gênio e da família Addams. E num curioso loop da vida, uma dessas adaptações acabaria sendo justamente da primeira criação da dupla Hanna e Barbera. Em 1975, a Hanna-Barbera negociou com a MGM a produção de uma série animada de Tom e Jerry, tirando a dupla de Gato e Rato de sua aposentadoria. Os dois fizeram carreira no cinema, mas agora, pela primeira vez, os dois teriam desenhos feitos diretamente para a televisão. Os curtas clássicos feitos nos anos 40 foram reprisados várias vezes. Parecia que a Hanna-Barbera tinha encontrado uma oportunidade de ouro. Estavam voltando para as mãos de seus criadores, aqueles que foram responsáveis pela fase áurea da dupla. Mas, rapidamente, a Hanna-Barbera deu de cara com uma grande barreira para esse novo projeto. Nos anos 70, a indústria do entretenimento infantil começou a ter que lidar com as discussões sobre o que era conteúdo apropriado para crianças na televisão. Grupos de pais educadores entraram numa cruzada para deixar a programação infantil um espaço mais seguro. Violência e qualquer tipo de mau exemplo eram mal vistos, e as emissoras não queriam sair queimadas nessa. Então estavam evitando comprar qualquer programa que fosse pelo menos um pouquinho polêmico. Essa era a época em que o Zé Colmeia roubar cestas de piquenique já não era mais uma característica desejável. Quando ele ganhou uma nova série animada nos anos 70, ele estava enfrentando inimigos poluidores e os episódios tinham lições sobre cidadania. Os anos de ouro de Tom e Jerry foram marcados por muitas perseguições e pancadarias, e a TV nos anos 70 não era o terreno apropriado para esse tipo de coisa. A proposta da Hanna-Barbera era uma série de TV que seguiria os moldes originais dos primeiros curtas, mas nenhuma emissora queria chegar perto de alguma coisa daquele tipo. Segundo Barbera, eles fizeram reuniões com representantes de emissoras e mostraram exemplos do que eles queriam fazer. Os representantes davam muita risada do que viam, mas falavam que de jeito nenhum poderiam colocar aquilo no ar porque seriam criticados. Uma das emissoras que recusou esse projeto foi a CBS, que durante muitos anos exibiu os curtas antigos de Tom e Jerry, mas em 72 já os havia removido de sua grade de programação. A solução encontrada pela Hanna-Barbera foi levar para a emissora ABC uma proposta que se enquadrasse no que era aceitável na época. Uma nova versão de Tom e Jerry na qual eles eram amigos. Em vez de correrem atrás do outro, agora, em cada episódio, eles estavam unidos para resolverem algum problema juntos. Geralmente, eles apareciam como colegas de trabalho. Eles poderiam ser faxineiros, assistentes de laboratório ou policiais. No episódio, eles trabalham em um circo, o Tom tem dificuldades para se manter acordado e Jerry passa o episódio todo tentando evitar que o colega caia no sono.
Em outro episódio, eles são funcionários de um museu e saem em busca de um osso perdido. De vez em quando poderia ter algum episódio em que eles competiam um contra o outro, e aí o Tom poderia trapacear um pouco, mas no geral era uma rivalidade amigável. O Tom passou a sempre andar em duas pernas. Jerry ganhou uma gravatinha borboleta. Uma característica mantida é que eles nunca falavam. Todos os personagens ao redor deles falavam, exceto eles próprios. De todos os coadjuvantes dos curtas clássicos, apenas um fez um retorno. O cachorro Spike era amigo ou rival deles, dependendo do que o episódio pedia. Além das pressões contra a violência nos desenhos animados, tem outros fatores que contribuíram para que esse novo Tom e Jerry fosse bem diferente dos clássicos. William Hanna e Joe Barbera eram diretores de animação nos anos 40, mas nos anos 70 eles não eram tão participativos na parte criativa do processo. O foco deles agora eram os negócios. Os novos episódios de Tom e Jerry foram feitos por seus funcionários, um esquema que mais parecia uma fábrica do que o estúdio de animação da MGM nos anos 40. Apenas mais uma entre várias na esteira de montagem da Hanna-Barbera. E essa versão de Tom e Jerry mostra bem o contraste entre a era de ouro da animação e o que se fazia em animação nos anos 70. Aquelas ações complexas que levavam vários desenhos por segundo, no que dizia respeito a Hanna-Barbera, eram coisa do passado. Agora, a economia falava mais alto. William Hanna dizia que essa animação mais estática era melhor para a televisão e que aquela animação super detalhada distraía muito. Um hábito da Hanna-Barbera nos anos 70 era reutilizar a trilha sonora entre um desenho e o outro. E muito da música desse novo Tom e Jerry foi originalmente composta para a série animada de Bambam e Pedrita adolescentes. E, seguindo um padrão da Hanna-Barbera desde os anos 60, Tom e Jerry compartilhavam seu espaço na programação com outros desenhos. Inicialmente, esse outro desenho era o João Grandão. Mais tarde, o colega de horário deles passou a ser o Rabugento. Depois de uma temporada, a ABC não viu razões para renovar com a Hanna-Barbera. Esses novos Tom e Jerry não eram o que os fãs antigos esperavam e aparentemente não foi o suficiente para conquistar uma nova geração. O The Tom e Jerry Show foi cancelado. A combinação entre pressão anti-violência e animação barata dificilmente resultaria em algo à altura de Tom e Jerry dos anos 40. Tom e Jerry, mais uma vez, saiu das mãos de Hanna e Barbera, e 5 anos depois, a dupla ficou nas mãos daquela que pode ser considerada a maior rival da Hanna-Barbera. Você pode acompanhar a história completa de Tom e Jerry desde o começo clicando nessa playlist aqui, e aqui a história da Hanna-Barbera. Um abraço e até uma próxima!